Hoje, a gente vai mergulhar numa questão que está bem no centro do poder brasileiro. A grande aposta do STF. Seria uma estratégia genial ou um baita erro de cálculo? É essa tensão que a gente vai analisar agora. Pois é, a nossa análise hoje parte de uma teoria bem interessante levantada pelo Fernando Schuller. A ideia é a seguinte: o Supremo Tribunal Federal estaria, digamos, apostando que toda essa pressão enorme para investigar seus próprios ministros é algo passageiro, sabe, um verdadeiro fogo de palha. Mas será que é só isso mesmo? Entender essa aposta é fundamental para a gente decifrar o jogo de poder aqui no Brasil. E falando nisso, para não perder outras análises que, como esta, vão direto ao ponto, já sabe, né? Inscreva-se no nosso canal. Bom, então qual vai ser o nosso caminho aqui? Primeiro, a gente vai entender o tamanho dessa pressão em cima da corte. Depois, a gente entra de cabeça na tal aposta na eleição. A partir daí, vamos ver como a realidade das bolhas pode complicar essa estratégia e também se aquela percepção de uma justiça de dois pesos e duas medidas joga contra. E para fechar, a pergunta que não quer calar: será que tudo isso pode acabar sendo um tiro pela culatra? Vamos começar então pintando o cenário. E olha, a pressão sobre o STF não é pouca coisa não. Muito pelo contrário, ela cresceu tanto que colocou a nossa mais alta corte bem no centro de um debate público super acalorado. E o que a análise aponta são detalhes bem específicos, viu? Essa pressão toda tem alvos claros. Ministros como o Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e também o Nunes Marques. E os motivos que circulam são sérios. Vão desde contratos com empresas, aquisição de imóveis, até voos em jatos particulares. É exatamente esse tipo de coisa que está botando lenha na fogueira e aumentando o pedido por mais transparência. E aí que a gente chega no coração da teoria, a tal da grande aposta do STF. A ideia é que a corte estaria, basicamente, esperando a poeira baixar. A aposta é que toda essa indignação vai, aos poucos, se apagar, sabe como? Levada pelo ritmo do calendário político. Olha só se a citação da análise do Schuller, ela é perfeita para resumir a suposta crença da corte. No fundo, boa parte dessa indignação é fogo de palha. Ou seja, traduzindo, a aposta é que a memória do público é curta e que logo logo o foco muda para outra coisa. Tá, mas como é que essa aposta funcionaria na prática? Bom, a análise descreve um plano em 4 passos. Primeiro passo, começa o processo eleitoral. E isso, claro, já desvia as atenções. Segundo, a esquerda e a mídia se uniriam ao STF contra um inimigo político em comum. Terceiro passo, aquele discurso de salvar a democracia volta com tudo. E o resultado disso tudo? A pressão para investigar os ministros, puf, simplesmente desaparece. Só que é aqui que a coisa começa a complicar. É aqui que aparecem as possíveis falhas nessa estratégia. E a primeira grande crítica, segundo a análise, é que esse plano todo ignora um fator, crucial do mundo de hoje, a realidade das bolhas políticas. E aqui a gente vê a diferença crucial que a análise aponta. De um lado, a bolha da esquerda é descrita como estanque, ou seja, bem fechadinha, quase sem contato com ideias de fora. Do outro, a bolha da direita, que seria mais permeável porque consome a mídia tradicional e, por causa disso, acaba tendo contato com o outro lado. O grande erro de cálculo do STF, então, seria exatamente esse: achar que a temperatura dentro da sua própria bolha é o termômetro do país inteiro. Isso nos leva para a segunda grande rachadura nessa estratégia. Uma percepção que parece crescer a cada dia. A de que a balança da justiça, sabe? Ela não pesa igual para todo mundo. Pende de forma diferente, dependendo de quem está no banco dos réus. E aqui o contraste é gritante. Para investigar um ministro do STF, a análise aponta que se usaria a tese do crime objetivo, ou seja, precisa de prova clara, concreta, um delito óbvio. Agora, em contrapartida, para os manifestantes do 8 de janeiro, o critério seria outro, o da intenção. E aí o que se imagina que a pessoa queria fazer acaba sendo mais importante do que o que ela de fato fez. E para a gente ter uma ideia do peso dessa diferença, a análise traz um exemplo que, olha, é de cair o queixo. Uma condenação de 14 anos de prisão por um Pix de R$ 500 para ajudar a fretar um ônibus. Agora vamos comparar essa régua com a usada para outras investigações. O contraste na aplicação da lei fica evidente, né? E agora, finalmente, a gente chega na questão central. E se essa aposta toda der errado? Será que pode falhar? Vamos dar uma olhada nos fatores que, segundo a análise, podem levar a um resultado, digamos, totalmente inesperado para a corte. A análise levanta 3 motivos principais que poderiam fazer essa aposta falhar. Primeiro,
a percepção de que a base política do chamado bolsonarismo continua firme e mobilizada. Segundo, o risco que está sempre aí de novos escândalos aparecerem, como os casos do Banco Master ou a delação do Vorcaro. E o terceiro motivo, que talvez seja o mais perigoso de todos, a chance de um desses escândalos criar um timing político tão forte, mas tão forte, que vira uma avalanche, impossível de segurar. E tudo isso nos leva a um paradoxo muito curioso. A tentativa do STF de se proteger ao seguir essa estratégia pode estar, na verdade, fazendo o contrário, dando mais força e união para os seus oponentes políticos. É aquela situação clássica em que a defesa acaba, sem querer, alimentando o ataque. E é com essa pergunta que a gente encerra. Ao tentar se proteger, será que o STF não estaria, na verdade, fortalecendo ainda mais os seus oponentes? É uma questão que, sem dúvida nenhuma, vai definir os próximos capítulos da política brasileira. Fica aí a reflexão.